Boa noite. Mais um encontro do nosso grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o GISP, hoje, 11 de agosto de 2022. E o nosso encontro de hoje vai contar com um tema muito interessante e que a gente estava mesmo sentindo vontade de ter no nosso grupo. Mitigação de estresses abióticos na cultura do tomateiro. E temos a grata satisfação de contar com o especialista da noite, o consultor Marcos Kleber Dias de Barros, membro do GISP desde a sua inauguração há 2 anos. Então, é uma imensa satisfação para nós discutir esse tema e sob a perspectiva de alguém que vai compartilhar conosco as suas experiências de campo e também a sua expertise ao longo de todos esses anos de formação e atuando no ramo agrícola, na linha de frente do setor produtivo. Marcos Kleber, muito Boa obrigada por noite, aceitar. Ana. E Obrigado pelo convite. isso. E eu quero saudar também a todos os presentes, inclusive aqueles que estiveram conosco nas nossas noites de estudos, também ao moderador Eduardo Andrade, que vai passar a dinâmica da noite, como vai ser esse nosso estudo para os presentes. Eduardo, é com você. Obrigado, Ana. Boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo Andrade, um dos coordenadores do GISP. Para quem não conhece o GISP é um grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, onde quinzenalmente a gente traz um palestrante para falar sobre determinado tema. E também nós estamos presentes nas redes sociais, como o WhatsApp, Instagram, LinkedIn e YouTube. Nossas reuniões são gravadas e disponibilizamos elas no YouTube a cada encontro. E também temos uma biblioteca virtual, onde toda semana de encontro a gente publica, ou a gente coloca trabalhos na biblioteca para então o pessoal ter um material para também estudar. E hoje a gente conta com a satisfação de estudar com o Marcos Kleber, engenheiro agrônomo consultor em olericultura, sobre a mitigação de estresses abióticos na cultura do tomateiro. Agora eu passo a palavra para Marcos Kleber, se quiser se apresentar e falar mais e começar a sua apresentação. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao GISP pelo convite, né? Como a Ana falou, eu faço parte do início do GISP, ou seja, um dos sócios fundadores aí do GISP, e nós temos aprendido muito durante esse tempo. Né? O GISP tem sido realmente um divisor de águas. Aqui iniciou na região, mas hoje vai além das fronteiras, né, do Vale do São Francisco. Nós temos colegas, temos pesquisadores, professores, estudantes, produtores do Brasil inteiro e até algumas pessoas de fora participando, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Podemos iniciar. Meu nome é Marcos Kleber, eu sou formado, sou engenheiro agrônomo há 21 anos e sempre atuei na área de nutrição de plantas, tá, pessoal? De 6 anos para cá eu tenho me dedicado mais especificamente à questão da consultoria. Resolvi focar em alguns cultivos, são eles olerícolas, né, tomate, cebola e melão, mais especificamente, e tomate é uma cultura que eu tenho trabalhado desde o início. E também gostaria de perguntar, Marcos, se você quer que as pessoas tenham as dúvidas durante a apresentação ou só no fim da apresentação? Pode ser durante, Eduardo. Pode? Vamos fazer de modo tranquilo, um bate-papo. E se surgirem dúvidas, questionamentos, pessoal, podem pedir, tá? Podem interromper, pedir para a gente parar, colocar, seja através do chat, né, ou abrir a câmera e fazer a pergunta, ok? Obrigado, Marcos. Também gostaria de solicitar a vocês que estão aqui para que desliguem o microfone e a câmera, para então não atrapalhar a apresentação de Marcos Kleber. Então, Marcos, tu vai apresentar a sua tela ou eu apresento para você? Pode apresentar, Eduardo. Beleza, então, só um momento.
Marcos, por favor, observa se... Eu vou colocar agora em tela cheia e vamos ver se fica em tela cheia. Ficou para vocês? Ficou sim. Ficou, tá Para ótimo. todos, tá ótimo, Eduardo. Deixa eu desligar então o microfone, só um momento. Ok, pessoal, então nós vamos falar um pouco, tá? Debater um pouco aqui sobre a mitigação de estresses abióticos, né? Na cultura do tomateiro. A princípio, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a cultura. Eu acredito que para alguns não é novidade, mas provavelmente tem pessoas que não têm o convívio com a cultura, a produção do tomate no dia a dia, tá? Provavelmente tem no consumo em casa, mas não com a produção. Pode passar, Eduardo. O tomate, ao contrário do que muitos pensam, é uma cultura que teve origem na região andina, tá, pessoal? Então, foi justamente na Cordilheira dos Andes que surgiu o tomateiro, com centro de origem entre o Peru e as Ilhas Galápagos. Pode passar, Eduardo. Existe uma variedade de tomates, de frutos, assim dizendo, né? Formatos, colorações, vocês veem que tem, inclusive, os primeiros tomates que foram levados pelos italianos para a Europa, e lá eles chamavam de pomodoro, eram amarelos. Então, assim, nós temos uma diversidade, uma variabilidade de formatos e cores. Pode passar aí. Os grupos é interessante porque assim nós temos alguns grupos que predominam na cultura do tomateiro, né? Que é o tomate italiano ou saladete. E esse tomate, cada vez ele ganha mais espaço pelo sabor na mesa dos brasileiros. E os grupos mais plantados são esses: italiano ou saladete e o tomate salada, que é esse tomate arredondado, como vocês estão vendo. Né? Se nós fizermos um corte aqui da região Nordeste, a Serra da Ibiapaba, Chapada Diamantina, plantam muito tomate salada. Irecê, Vale do São Francisco, região do Agreste Pernambucano, predomina o italiano saladete. Volta um pouco, Eduardo. Um tomate que surgiu nos últimos tempos, né, que a gente tem se acostumado a ver, é o mini tomate, alguns chamam de cerejinha ou sweet grape. Ok? Pode passar. Falando um pouco dos números, né, da tomaticultura em números, pode passar. Nós temos aí que 63%, pessoal, de todo tomate produzido no Brasil é para mesa, ou seja, predomina a produção do tomate para consumo in natura. Tá? E 37% indústria, que todo tomate voltado para a indústria é rasteiro. Aí nós temos esse corte, né, essa divisão entre o tomate de mesa, que 13% é rasteiro, predominando aqui na região Nordeste, e 50% do tomate de mesa é tutorado, né? Que predomina Sudeste e Sul é o tomate de mesa tutorado. Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, a produção do tomate de mesa nessas regiões é basicamente o tutorado. Pode passar. É uma produção significativa, apesar desses dados serem de 2019, acredito que em função da pandemia não houve um censo, uma atualização de dados, mas esse ano houve uma redução de área de plantio, tá, pessoal? E isso está relacionado aos custos de produção do tomate, que aumentaram assim significativamente, como todas as culturas, né? Isso não foi um privilégio do tomaticultor, mas todos os cultivos tiveram, por conta do aumento dos insumos, seu custo de produção bastante alterado, né?
Então, em torno de 1.900.000 toneladas por ano, como eu falei, é uma produção significativa, em torno de 3,5 bilhões ao ano, é o que significa a produção bruta do tomateiro no Brasil. E uma das características interessantes é que é um produto que está muito no pequeno produtor, naquela agricultura familiar. Então, são praticamente 50 mil unidades produtivas pelo país. Então, o Sudeste é o grande produtor, passando dos 45%, e em seguida vem o Nordeste, com um pouco mais de 25% da produção nacional do tomate de mesa, tá? Tomate para consumo. Se nós falarmos aí do tomate indústria, aí nós vamos para o Centro-Oeste, principalmente o estado de Goiás, tá? E o Sul fica com em torno de 15%. Ok, Eduardo. Falando um pouco da fenologia do tomate, pessoal, nós temos aí fases bem definidas, né, na cultura do tomate, tá? A fase vegetativa, que ela vai do transplante até o final, digamos assim, do crescimento vegetativo, ou seja, antes do início da fase reprodutiva, iniciando aí por volta de 20 a 30 dias, que seria o período de floração e frutificação, mas esse período não cessa, e isso que é interessante observar na fenologia do tomate, que a partir do momento que ele flora, você chega praticamente na colheita com esse tomate crescendo e florando. Então, é uma das poucas culturas, assim como outras culturas da mesma família, que tem várias fases na mesma planta. Ou seja, nós vamos ter aí no período de frutificação o tomate florando, crescendo e frutificando, indo em torno de 20 a 30 dias, desculpem, essa fase. E mais 15, 20, que é a fase final de desenvolvimento da planta. Essa é uma fase crítica para a cultura, a fase de floração, ou seja, a iniciação floral, que começa aí com um botão floral correto, pessoal, a antese, a abertura da flor, a fixação desse fruto e toda a fase de desenvolvimento desse fruto. Aqui é interessante observar que, apesar da cultura produzir aquilo que ela precisa internamente, ou seja, por exemplo, fito-hormônios endógenos, nós podemos intervir se acharmos necessário, por exemplo, na fase de divisão celular, né, com a aplicação de produtos que sejam à base de citocinina ou precursores desse hormônio vegetal. E nessa fase de elongação celular, poderíamos estar trabalhando aí com os hormônios da auxina e giberelina. Então, assim, uma fase crítica para definir a produção, é uma fase que requer uma atenção maior do produtor com relação à questão do manejo de água, do manejo nutricional e desses manejos hormonais. Pode passar. Ok, Ana, eu vi sua pergunta. Ana, não, nós não temos grande variação entre o tomate rasteiro, ou melhor dizendo, tomate de mesa e o indústria. O período de colheita é muito parecido, tá? Os sistemas de condução, pessoal, nós temos 2 sistemas. Ana hoje está inspirada. Pode falar, Ana. Não, é porque tomate é uma cultura que eu realmente preciso me familiarizar mais, então, quando a gente vai ouvindo alguém falar, a gente vai pensando em coisas que não são muito claras na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, falar tomate de mesa, tomate envarado, tomate industrial, tomate rasteiro, se você puder voltar lá, eu lhe agradeço, dentro daquele leque de variedades. Aí tem, por exemplo, tem alguma dessas aí que é dupla aptidão, ou que chega na mesa da gente, que você mostrou que é aquele, esqueci o nome, saladete, né? Sim, italiano ou saladete, ele tem esse formato na indústria e no tomate de mesa. Pronto, então se a gente quiser
usar como um fruto de processamento também é aconselhável. Perfeitamente. Ah, pronto. A outra coisa é que tem um slide, acho que o anterior aí, que você mostrou, flor, fecundação, flor, volta Eduardo, um pouquinho, pode Eduardo, voltar, por por favor? gentileza. Eduardo. Ele não viu, não. Então, eu vou... Eduardo, se você puder voltar um pouquinho, por favor. Oi, Ana. Volta aí, aquele que tem as flores e Na lâmina a 9, evolução Eduardo. dos frutos. É a 9. Exato. Eu achei bem bacana esse negócio aí. Porque da fase de... Você falou que ele acaba alcançando também uma fase de continuar com o crescimento vegetativo e ainda assim... Não, voltei agora. Espera aí, Eduardo, silenciei, por favor. Silenciei o microfone dele. Aí a planta continua crescendo e já vai produzindo, não é isso? Perfeitamente, Ana. Pronto. Exatamente. Aí, esse negócio de envarado e tomate rasteiro e tudo mais, na nossa cabeça é um pouco confuso ver isso no campo. Então, assim, por exemplo, uma grande área de produção, é comum a gente ver também o cultivo de tomate envarado, tendo em vista que implicaria em muita mão de obra, muito... Sim, Ana, sim. É comum, sim, áreas bem grandes de tomate envarado ou conduzido, estaqueado. Isso, Ana, porque apesar do dispêndio, né, ser maior, porque você tem toda a questão do tutoramento, né, do investimento em tutoramento e da mão de obra envolvida nisso, você tem algumas vantagens nesse sistema. Vamos falar em termos de fisiologia, eu já poderia citar a questão da captação de luz. Né? Veja que o tomate rasteiro é uma planta que cresce, né, rasteira ao chão, e eu tenho uma sobreposição de uma série de camadas de folhas, não é que eu não tenho muito o que fazer. Pelo próprio sistema de condução, me limita a melhorar essa questão da captação de luz. Já no sistema estaqueado, eu tenho uma melhor condição de captação de luz. Mas tem outros pontos. O manejo fitossanitário, né? De novo, eu não tenho essas camadas de sobreposição, como eu tenho no sistema rasteiro, eu não teria no sistema estaqueado, eu teria pouco essa questão da sobreposição, então o controle fitossanitário fica facilitado, as colheitas também, não é? As colheitas, elas são bem mais fáceis de serem realizadas no sistema estaqueado do que no sistema rasteiro. Ok. A outra coisa, Marcos, que me chamou a atenção, você falou que são plantas que respondem bem à aplicação de reguladores vegetais, né? Sim. Fala um pouquinho sobre como é que o produtor lida com isso no campo, porque assim, a gente tem uma imagem, com toda certeza uma imagem equivocada, de que o produtor de tomate, pelo menos assim, aqui na região da gente, ele não usa tanta tecnologia, não. Então, é assim, água, fertilizante, e até o uso do fertilizante é algo que a gente vê que às vezes é usado sem muita parcimônia, né? Mais pela quantidade do que pela necessidade. Então, eu queria saber como é que está esse emprego de tecnologias mais refinadas no sentido de melhorar o desempenho da planta e a produtividade também. Ana, é de uso comum, sim. O produtor, mesmo que de forma empírica, né, intuitiva, ele consegue observar no campo resposta dessas aplicações de alguns produtos, por exemplo. Como eu falei, produtos à base de citocinina ou precursores, né, produtos que estimulam a produção desse hormônio na planta, são muito utilizados nessa fase de divisão celular. Produtos à base de giberelina, auxina, bioestimulantes à base de extrato de algas, que teria todo um conjunto de tudo isso que nós estamos falando, e alguns outros aminoácidos, prolina, enfim, ele percebe realmente um ganho no uso desses produtos. Tem vários produtos comerciais, eu não vou citar aqui os nomes, mas nós temos uma gama de produtos comerciais que são utilizados no cultivo do tomate. Ok, muito obrigada. Eu vou fechar minha câmera e deixar
Marcos Sá, boa noite. Se você quiser falar com Marcos Marcos Sá Kleber, pode gostaria aproveitar. de falar? Não, só boa noite para o pessoal mesmo aí. Ok. Vamos lá, Eduardo, pode ir. Eduardo, ok, pode passar. Pessoal, nós vamos falar um pouco, eu escolhi aqui 4 tópicos para a gente falar sobre essa questão do estresse, tá? Abiótico, né? Nós sabemos que existem estresses provocados por pragas e doenças, são chamados de estresse bióticos, mas hoje nós vamos falar especificamente de estresse abiótico e não daria para falar de tudo, então nós elencamos, eu escolhi alguns para que a gente pudesse explorar um pouco mais. Então, nós vamos falar da questão da radiação solar ou irradiância de luz, né? Temperatura, manejo de água e manejo nutricional e o reflexo disso, o impacto disso nos estresses abióticos, ok? Pode passar, Eduardo. Pronto, o primeiro tópico que nós vamos tentar aprofundar um pouco mais é a questão da irradiância e temperatura, né, pessoal? Ou seja, a luz, tá? E a temperatura, que processos de estresse abiótico eles podem desencadear e de que forma nós poderíamos mitigar, ou seja, reduzir esses estresses, diminuindo assim as perdas de produtividade, de qualidade, que com certeza cada um desses estresses vai provocar. Pode passar. Vamos falar da temperatura. A temperatura é algo que é fundamental, né, pessoal? Tomate, aqui eu trago para vocês, né, dados científicos de temperatura máxima e mínima e temperatura ótima para cada fase de desenvolvimento da cultura do tomateiro. Né? Na fase de crescimento vegetativo, nós temos aí como limites entre 18 e 32 graus. Essas seriam as temperaturas limites, como mínimo e máximo, para que a planta tenha um bom desenvolvimento. Obviamente, essa não é a temperatura ótima, né? Ela vai ficar na casa dos 21, 22 graus, tá? Nessa fase de crescimento vegetativo. No período de floração e frutificação, tá? Nós temos um dado interessante, que a temperatura máxima e mínima durante a noite deve ficar entre 10 a 20 graus, porém, durante o dia, ela pode variar de 18 a 30 graus, ou seja, o tomate vai muito bem com dias quentes e noites mais amenas. A temperatura ótima para a fase reprodutiva, aí a coisa é mais estreita, vocês percebem que eu não coloquei máximo e mínimo, mas a temperatura ótima ela vai variar entre 20 e 24 graus. Nós temos essa temperatura aqui no Nordeste, em algumas regiões mais facilmente sim, né? Regiões mais altas. Mas no semiárido, dificilmente nossas temperaturas estão nessa faixa, elas vão estar bem acima disso. E esse já é um fator de estresse considerável. Ok, Eduardo? Pessoal, é importante colocar, né, que dentro desses fatores ambientais, quais as influências que nós temos sobre os processos da planta. A planta precisa, para funcionar, tudo isso que vocês estão vendo nesse slide precisa acontecer, tá? Como é que a planta se alimenta, se hidrata e se alimenta? Ela perde vapor de água através dos seus estômatos, que são poros, né, similares ao que nós temos na pele. A planta tem seus poros para transpirar. Então, através desses poros, que são chamados de estômatos, nós temos a perda de água em forma de vapor, tá, pessoal? Então, ela perde vapor de água, criando um gradiente por toda a planta, indo até o sistema radicular. E esse gradiente faz com que uma nova água suba por essa planta, indo novamente até as folhas e sendo evaporado para o meio. Com esse processo de abertura estomática, para que ela transpire e perca essa água, ela absorve o CO2, que é
utilizado para a produção de açúcares. Exatamente, Marcos. E é através desse processo que a planta consegue fazer todo o seu trabalho para sobreviver e produzir. Esse é o processo fundamental. Por que eu estou tocando nisso? Porque nós vamos ver que o manejo ele pode interferir muito nisso. Tá? Olhando aqui na parte de baixo, pessoal, o que é que nós temos? Nutrientes. Tá? Nutrientes são sais, porque a planta só absorve os nutrientes em forma de sais. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Se algo tiver incorreto, inadequado no manejo, seja porque a planta está sofrendo um déficit hídrico, ou porque eu provoquei, por exemplo, um déficit hídrico por excesso de adubação, fazendo que com esse potencial osmótico aumente muito. A salinidade, tá, pessoal? Resumindo para vocês, né, que a gente traduz isso em forma de condutividade elétrica. Se eu manejo mal, eu coloco fertilizante, que são sais em excesso, eu vou dificultar todo esse processo de subida da água e, consequentemente, dos nutrientes. O que é que eu vou fazer? Essa planta não vai funcionar corretamente. E esses pontos, todos eles interferem a temperatura, o vapor d'água e a umidade relativa do ar. Tá? Mas esses são fatores ambientais que eu não consigo controlar diretamente. Existem alguns mecanismos e produtos hoje que a gente pode amenizar, atenuar, né? Por exemplo, o efeito da temperatura sobre essa superfície foliar. Mas são condições ambientais. Agora, a questão da salinidade, por exemplo, no solo, por excesso de fertilização, é algo que está no meu controle. Pode passar, Ricardo. Então, pessoal, a irradiância, a luz, como nós falamos, a planta precisa de luz para sobreviver, para produzir, para trabalhar. Né? A luz é quem starta todo isso, é quem dá início a todo esse processo. Porém, essa luz também pode causar danos à célula vegetal. Às vezes, essa luz é tão intensa que ela provoca dentro da planta uma série de reações e desprendimento de energia. Se essa energia não for dissipada, essa planta, vamos facilitar assim, ela aquece. Ocorre um aquecimento. Então, o sistema de refrigeração da planta é exatamente como eu mostrei na lâmina anterior. É esse fluxo de água contínuo que faz com que a planta se refrigere. Se por algum motivo isso é interrompido, por exemplo, pelo fechamento estomático, ela começa a aquecer. Começando a aquecer, eu tenho uma série de processos bioquímicos que vão acontecer, como peroxidação lipídica, produção de espécies reativas de oxigênio, e aí dispara todo um processo, inclusive, de morte celular. Não é? A planta tem defesa? Tem, mas ela gasta energia para se defender. Uma coisa interessante de colocar é que a planta tem o filtro solar natural dela, que são os carotenoides, tá? Que estão mais concentrados em folhas jovens. Então, a planta tem seu filtro solar natural, mas às vezes ele não é suficiente para proteger essa célula vegetal contra uma intensidade muito forte de luz. Tá? Então, a produção de matéria seca, que nós poderíamos traduzir aqui como a produção da planta, ela é uma equação, tá? Que é a luz que incide sobre essa folha, tá? Sobre o tecido vegetal, a porcentagem dessa luz que é absorvida, porque, por exemplo, nós falamos, o tomate rasteiro, ele cresce em diversas camadas, então parte das folhas absorvem luz, parte das folhas vão estar, como efeito guarda-chuva, vão estar sombreadas sobre as folhas que estão em cima, produzindo fotossíntese, menos a fotorrespiração, a respiração, que a planta gasta parte do que ela produz à noite, consumindo isso para sobreviver, e essa respiração, pessoal. O resultado dessa equação é o que sobra para que a planta possa crescer, enraizar, florar, frutificar e encher seu fruto. Tem algumas perguntas aí no chat, Eduardo?
Ou são só comentários? Eduardo? Estou indo, Marcos, aqui minha internet está ruim. Deixa eu ver aqui. Tem sim perguntas aqui de Mariano. Ana Rita já perguntou, né? Vou falar então a pergunta de Mariano. Ele pergunta: esse estresse influencia na formação de galhos ou na formação de gemas para floração? Excelente pergunta, Mariano. Sim, a resposta é sim. Eles influenciam diretamente porque eles influenciam o processo fotossíntese, todo esse processo, né, que iniciaria pelo... Você fala do estresse ou do fechamento estomático, Mariano? Você pode abrir aí? No caso, em ambos os casos, porque o fechamento estomático, a meu parecer, ele inibiria a fotossíntese. Inibindo a fotossíntese, não teria a formação nem de produtos para favorecer o engalhamento, ou o crescimento dos galhos, ou gema. É isso? Correto, é isso mesmo, Mariano. Sim, influencia porque ao fechar os estômatos, e não só pelo fechamento estomático, esse seria o primeiro resultado, o primeiro sintoma desse estresse, correto? E a partir daí desencadeiam-se todo um processo, toda uma série de reações que também vão levar à perda de produtividade. Nesse caso, especificamente, se a planta perde em produção de engalhamento, de emissão de novos botões florais, ela vai perder em produtividade no final. Isso vai afetar a absorção de nutrientes. E, por canto, a aplicação de, por exemplo, em caso de remediação, seria via foliar de adubo para minimizar esse efeito ou não? Como, Mariano? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. É porque esse fato, por exemplo, iria provocar problemas na absorção de nutrientes, uma vez que, não havendo fotossíntese, não havia formação de floema, que queira ou não queira, influencia na formação tanto de galho quanto gema. Então, a pergunta é, a adubação foliar minimizaria, ou melhoraria, ou amenizaria, deveria ser esse problema? Mariano, a adubação foliar ela pode ser uma ferramenta de mitigação, sim. Ao meu ver, claramente, porque se eu tenho uma repressão, né, no suprimento de nutrientes, agora, ela não vai conseguir atender a demanda dessa planta. Eu preciso rapidamente identificar, por exemplo, se eu me excedi na adubação dessa área, se essa condutividade elétrica, que nós vamos falar disso mais à frente, e esse é um ponto-chave para cultivos irrigados, porque nós temos a possibilidade de controlar essa condutividade, controlar essa salinidade no solo, e eu posso estar promovendo o estresse abiótico, não é? Que aí desencadeia uma série de coisas, que é a hipossalinidade, que vai gerar déficit hídrico nessa planta, e vai levar a todos esses processos, como você falou, menor fotossíntese, menor produção. Tá certo, obrigado. Além de todo o gasto, né, Mariano? Tem um custo muito elevado, né? Exatamente, todo o gasto que a planta vai ter para se defender desse estresse. Pois não, Miguel? Quando você fala em peroxidação oxidativa, em produção de eros, espécies reativas de oxigênio, você falou ali na temperatura e falou na luz. O que provoca mais, ou os dois, ou a causa mais direta? Um excesso de fotossíntese e a planta não consegue utilizar tudo isso aí, ou excesso de temperatura, ou os dois. Está mais ligado, a peroxidação está mais ligada ao excesso de luz ou excesso de temperatura, ou os dois. Ana Rita vai nos ajudar, Marcos, mas só para... Geralmente, elas vêm associadas. Esse é o grande problema. Que geralmente esses dois gatilhos de estresses abióticos vêm associados. Ana? Certo. Então, outra coisa que assim, a Ana vai responder para a gente, elucidar aí, mas você também comentou que tem produtos já no mercado que ajudam a amenizar a temperatura foliar. Eu não sei se você pode falar no comercial ou falar o princípio ativo.
Posso. Ana, veja, um conceito básico é que esse produto tem que agir como um filtro solar. Ele não pode ser um bloqueador solar, né? Para o fruto, até é possível que eu tenha bloqueadores, mas para a folha não teria como, porque eu tiraria justamente toda a razão da produção agrícola, que é a luz, a fotossíntese. Então, esses produtos teriam que ter ação como filtros solares. Tipo a gente, filtrar ultravioleta e tal, e deixar outra benéfica. Tem uma lâmina, acho que é a próxima, que eu mostro exatamente que faixa de luz é danosa ou não. Essa célula. Aí a doutora Ana vai falar mais. Aí eu utilizaria aqueles compostos à base de carotênio, certo? Não, Mariana vai fazer um suco de tomate e aplicar. Bem, então, assim, só mesmo complementar o que Marcos apresentou e brilhantemente nos trouxe essas informações, eu gostei bastante dessa imagem, porque, Miguel, de fato, os efeitos deletérios dos fatores abióticos, luz e temperatura, muitas vezes só se olham para a temperatura. Eu diria assim, se fosse fazer um ranking, temperatura, água e, por último, a luminosidade, né? Realmente, existem alguns períodos do ano, em especial, em que há um alinhamento planetário que favorece muito a alta intensidade de radiação, e os efeitos normalmente são combinados. Naturalmente, há algumas épocas do ano em que você pode ter temperaturas mais amenas e uma intensa faixa de radiação, mas principalmente para nós aqui no Nordeste, ela não dura tantas horas do dia. Às vezes amanhece muito tarde e escurece muito cedo. Mas eu considero para a planta C3 os efeitos deletérios de radiação e temperatura combinados realmente é algo que merece uma especial atenção. E quando a gente fala nessa perda de estabilidade de biomembranas celulares, a gente está falando em danos visíveis quando todo o aparato fotossintético já foi prejudicado. Então, imagine você, uma célula vegetal, desde a sua membrana plasmática até as membranas de cada organela, em especial cloroplasto e mitocôndrio, sendo danificado por um efeito como esse. Então, a gente deve se lembrar até daquilo que a gente estudou no passado, acho que Mariano, Marcos Kleber, que é da geração mais antiga, vão se lembrar, mas se falava muito em membranas lipoproteicas. Então, de fato, elas são lipoproteicas, e a gente tem todo um processo de desnaturação de proteínas, de enzimas. E aí eu vou para algo que Marcos falou lá atrás. Essas biomembranas que a gente tem na planta como um todo, eu vou aí até para membranas das células da raiz e até mesmo da folha, 2 pontos vitais muito importantes para o metabolismo da planta de maneira global. A gente tem proteínas especiais integrando essas biomembranas celulares. No caso da raiz, biomembranas que vão contribuir com a movimentação de alguns minerais importantes para o crescimento e produção da planta. Outros pontos, ela vai transferir águas, outros pontos são favoráveis para os prótons. Então, assim, é preciso olhar para o que já veio antes do que está visível aos nossos olhos. E aí, o nosso papel, enquanto engenheiros, técnicos e produtores, é exatamente procurar minimizar esses efeitos deletérios. Existem muitas formas que vão desde o que é básico, que é uma eficiente nutrição. O Marcos falou muito bem dos riscos, exatamente, Marcos, aquaporinas, dos riscos que a planta sofre quando está numa condição de estresse salino, né? Perda de desidratação. E tem um aspecto que, para o tomateiro em especial, a gente não pode fechar os olhos: turgor celular. A planta de tomateira é uma planta herbácea de folhas muito delicadas, que apesar de ter pilosidade e outras estratégias, como Mariano bem falou aí, carotenoides e tudo, mas realmente ela perde o turgor celular com muita facilidade. Perfeitamente, Isso tem uma série de implicações metabólicas que vai além do que a gente imagina só na fotossíntese. O tomateiro é uma planta que rapidamente a gente percebe essa perda de turgor celular. Exato. Então, depois a gente conversa mais para não perder o time da sua apresentação. Obrigada, Marcos. Vamos lá, Eduardo.
Ok, pessoal, exatamente, Miguel, o que você falou e o Mariano colocou, a questão do espectro da luz, tá, pessoal? Então, assim, não é qualquer luz. Existe uma faixa dessa luz que é benéfica, é essa luz que faz todo o processo fotossintético, enfim. E uma parte dessa luz, ela é danosa, só que ela vem tudo junto, como diz a história. Então, abaixo de 400 nanômetros, nós temos as UVA, UVB, UVC. Então, essa faixa de luz é uma faixa danosa. Qualquer produto que eu aplique que seja um filtro solar, né, um protetor com a função de ser filtro solar, ele deve filtrar essa banda de luz abaixo de 400 nanômetros e deixar passar essa luz visível, porque é essa luz que vai ativar todo o processo fotossintético, enfim, de produção e toda a parte fisiológica e bioquímica dentro da planta. Não entendi, Marcos. Deixa eu ver aqui o que o Marcos comentou. Ok. Pode passar, Eduardo. Então, pessoal, a Ana tocou nesse ponto. Então, assim, você vê que os excessos de fótons, ou seja, dessa luz danosa, vai provocar calor internamente na planta, fazendo com que ela produza radicais livres, seriam aquelas espécies reativas de oxigênio, peróxido de oxigênio, hidroxila, radical hidroxila, enfim, tudo isso vai afetar essas células, provocando, inclusive, o rompimento celular. E esse rompimento celular que é extremamente danoso para o vegetal. Tá? Existem agentes fotosprotetores, eu citei um, que seria, né, nós citamos ali no início, que a planta tem sua proteção natural, e isso afetaria esses PSI 1 e 2, que são fotossistema 1 e 2 da planta. Então, redução da fotossíntese, Mariano respondendo. Sua pergunta, menor produção de flores e pegamento de frutos, sim. Aumento da incidência de podridão apical, que é conhecida como fundo preto no tomateiro. Isso pode estar relacionado a esse estresse. E a escaldadura, né, ou queimadura de frutos, ok? Perdão. Uma questão que me preocupa são os dois conceitos. Um seria radiação e outro a luminosidade. Por quê? Porque, ao que parece, está havendo um míssil. O que significa isso? Que radiação ele tem um certo poder e a luminosidade é outro. Porque muitas vezes pode ter uma radiação minimizada dependendo de onde você está, enquanto que a luminosidade permanece. E é exatamente essa radiação que permite fazer a saída do estado fundamental para o estado excitado, no caso dos fótons. Por isso que eu perguntei isso, entendeu? Não sei se estou me explicando. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses, aproveitando o Mariano aí. Mariano, eu acho que agora você foi no cerne aí das minhas dúvidas, porque eu acabo fazendo confusão num conceito e no outro. Aí eu acho que eu acabo colocando o conceito numa aplicação de uma maneira equivocada e isso aí é que tem me confundido nessa fase aí, quando a gente está estudando a fotossíntese, essa questão da peroxidação, procurando alternativa, e esse conceito aí realmente não está muito claro na minha cabeça, radiação, irradiação, claridade, que estão tudo dentro da luz, e que gera calor, e o calor que tem no ambiente através da radiação que pega no solo e volta numa forma de onda diferente, provocando o calor que a gente sente na pele. Então, tem duas formas de produzir calor aí na planta, um calor que já vem de fora, que veio do solo, e um calor dessa outra comprimento de onda que a planta absorveu e que ficou em excesso dentro da planta. Eu estou colocando aqui, gente, o que tá, a bagunça que está na minha cabeça. Aí vocês aí desengancha, desenlinha esse novelo aí, que é um novelo cheio de nó. Eu agradeço. Se me permite, é porque é confundida da radiação com a irradiação. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Quando a gente fala em radiação solar fotossinteticamente ativa,
há um comprimento de onda entre 400, 680, 700 nanômetros, né? Que a planta efetivamente utiliza para realizar bem a fotossíntese. Quando a gente fala em radiação estressora para a planta, a gente está pensando só em excesso de radiação. Mas a baixa irradiância também é muito ruim, porque o aparato bioquímico, ele vai funcionar mal. Cada fóton de luz excita uma molécula de clorofila por vez, e isso precisa funcionar de uma maneira muito encadeada. Quando há esse excesso de luz dentro do aparato bioquímico, a planta precisa dissipar esse excesso na forma de energia fluorescente, né? A gente até mede isso, fluorescência da clorofila. Excesso de luz não utilizada, então ela fica dissipada, tem que ser dissipada. Se essa luz fica, digamos assim, não utilizada, ela não tem como ser dissipada pela planta, por exemplo, às vezes a gente acha a transpiração um evento ruim, vírgula, por desencadear a perda de água. Mas se a gente for olhar para a transpiração, ele faz duas coisas. Ele ajuda a movimentar a seiva, que vem do solo, e, portanto, levar os nutrientes através da estrutura do vegetal, mas também ajuda a refrigerar o aparato bioquímico. Isso é bem interessante, porque numa condição de excesso de calor, você já tem aí um atenuante, que pode, sim, melhorar muito o desempenho da planta. Aí eu falei de qualidade e quantidade de luz. Qualidade de luz, minha gente, radiação muito baixa para uma planta C3, que está nebulosa, numa condição de dias encobertos, céu encoberto, tudo muito nublado. Daqui a pouco o céu abre, a planta começa a trabalhar de uma forma, daqui a pouco o céu fica encoberto. Tem que ajustar novamente todo esse aparato para a condição de luz que é incidente no momento. Então, isso é um caso que a gente olha muito na viticultura, essa questão de céu encoberto e céu aberto no mesmo dia várias vezes, é extremamente estressante. Então, não pense vocês que sempre que está com baixa radiação é bacana, não. Tem que ter um ótimo aí para a planta operar com uma fotossíntese C3 eficiente. E essa questão do excesso de luz que tem que ser dissipada, porque a energia fluorescente é, de fato, muito ruim. E aí, Marcos Miguel falou nesse tantinho de calor do solo e calor do ambiente, como é que a planta lida com isso aí. É bem interessante esse aspecto mesmo, Mariana e Miguel, porque elas respondem bem à radiação difusa. Agora, quanto? Eu realmente não entendo de tomate, né? Se fosse de videira, eu teria mais facilidade para pensar junto com vocês, mas ela responde à radiação difusa. A questão é como é a estrutura vegetativa, como é o dossel do tomateiro. É um bocado emaranhado de folhas, de ramo, tudo às vezes até tocando ao chão ou chegando próximo disso. Exatamente. E aí já forma também, com a temperatura do solo e com a temperatura do ambiente, todo um microclima ali dentro, que nem sempre é tão bom assim. Algumas vezes protege o fruto, outras vezes acaba sendo muito ruim do ponto de vista sanitário, fitossanitário. Então, é uma equação que você tem que equilibrar ao máximo os fatores que vão incidir sobre ela para poder dar certo. E aí, esse fotossistema 2, que Marcos Kleber tão bem falou, precisa funcionar direito, que é ele o primeiro ponto de coleta de fótons de luz. É dali que começa todo o processo de excitação da molécula de clorofila e transferência de energia. Essa transferência de energia tem que funcionar eficientemente, sem dano nas biomembranas celulares, biomembrana do cloroplasto, para poder chegar ao ponto de formar o ATP e o NADPH, que a planta precisa, sem os quais não vai haver fixação de carbono lá na frente. A molécula de água entra aí nesse processo. Ela também é quebrada na presença de água e transfere cátions H+, para o NADPH lá na frente. Então, tudo é uma reação em cadeia. Se faltou água, não vai ter prótons H+, para chegar lá na frente e formar molécula fortemente energética. Perfeito, foi bom você ter colocado. Porque aí água, se houver déficit lá, porque ele é o responsável, tanto a pH3, fugiu o nome, mas aquele fosfato que tem os 3 e os 2 que envolvem... Sim, fosfato inorgânico. Exatamente. Não, você está falando de ATP. Isso, ATP e o... A primeira que se forma. Exatamente, que ele disponibiliza esse meio de transporte do hidrogênio, tanto para a sua absorção e a distribuição do potássio. Ok. Oi, Miguel. Marcos Sá quer fazer uma pergunta? Quero fazer um comentário.
Ok. E uma pergunta também. Aqui na região nossa, Nordeste falando, eu estou no sul do Ceará, e as temperaturas estão parecidas com a ideal, vamos dizer assim, que as produtividades aumentaram nesse período. Só que agora vai chegar o período quente. Para não perder o assunto aí da luminosidade e temperatura, eu queria saber sobre questão de variedades. Tem variedades que elas se comportam bem melhor quando a temperatura está alta. E outras sentem mais, questão de abortamento, acontece muito na minha região. Eu queria saber sobre isso, o que tem de diferente nessas variedades que elas conseguem ter um comportamento melhor. Marcos, veja só, acho que a explicação ela é longa, porque tem todo um processo aí de melhoramento que foi feito, buscando, né, determinadas características daquele material. Ana citou alguns pontos, né? Pelos, pilosidade, tem uma série de coisas que, quando eles estavam fazendo melhoramento, certamente foi observado para que aquele material fosse direcionado a uma determinada região. E é interessante o que você falou, que se nós observarmos, se você rodar o Brasil, praticamente cada região tem suas variedades, não é, de preferência. Por quê? Porque aquelas variedades se adaptaram bem àquelas condições ambientais. Mas tem um outro ponto, tá, que foge um pouco, aí vai do manejo, eu tenho batido nisso, mesmo variedades que performam bem nesse período, às vezes não vão tão bem assim, no período mais quente. Nesse período de temperaturas mais amenas, como você colocou, e nós estamos saindo dele, até aqui na região, as temperaturas, que geralmente são bem elevadas, estavam amenas, choveu bastante. Na sua região, essas temperaturas são menores, né, ali no sul do Ceará. Mas, assim, tem a ver também com o manejo, tá? De água, de nutrição e inclusive, de alguns produtos que o produtor pode estar lançando mão de forma equivocada, né? À base de hormônios, aminoácidos, porque esses produtos são sinalizadores, ou seja, eles são requeridos em pequeníssimas quantidades, naquele time, no momento certo, e se o produtor faz uso sem muito conhecimento do que está fazendo, é possível que ele tenha um efeito negativo disso, com abortamento de flores. Mas, te falando do tomateiro, por exemplo, nós temos um problema que acima de 31 graus, por várias horas, dias seguidos, o pólen ele morre. Então, nós não temos a fecundação, ou temos uma fecundação, uma má fecundação, que pode originar aquele tomate cerejinha, que o produtor costuma falar, né? O cerejinha, que é aquele tomate sem semente que não vai crescer. Obrigado. Deu para esclarecer um pouco, porque, como eu disse, é um assunto bem... Deu sim. Bem amplo esse. O Marcos Kleber, vou só fazer um floreadozinho aí. Você falou que os hormônios aminoácidos são mais sinalizadores, né, a função, do que, no caso dos aminoácidos, propriamente um nutriente. Aqui em Petrolina, parece que tem gente aí do Nordeste todo, mas aqui em Petrolina está se vivendo a onda dos hormônios estimulantes e aminoácidos. Aplica-se 2, 3 vezes por semana, tanto hormônios como aminoácidos, principalmente videira, é uma bagunça. A doutora Ana Rita aí, ela deve estar bem, que eu sou da área comercial, né? Mas eu não gosto de fazer essas recomendações dessa forma. Na verdade, eu acho que poucas pessoas da área comercial, se tiver, estão preparadas para fazer uma recomendação correta. Só um comentário. Perfeito, Miguel, mas é interessante porque, assim, se criou quase que um pacote já, meio obrigatório, para tudo isso. E, assim, pronto, geralmente, correta é essa aí, o pacote. Quando você vê essa demanda, essa necessidade, é porque o básico, digamos assim, a base, né, um bom manejo de irrigação, um bom manejo nutricional, ele não está sendo feito. E aí tenta se compensar, porque são estimulantes, através desses mecanismos. Mas, assim, o caminho é
fazer todo o trabalho de base, que é um bom manejo de irrigação, um bom manejo nutricional, e aí você trabalhar de forma muito pontual, né? Você viu que eu citei fases ali bem específicas para que nós façamos. E, na verdade, eu tô estimulando coisas que a planta já produz. Né? Esses hormônios são endógenos. Eu posso estimular em algum momento crítico através de alguns produtos comerciais. Mas essa não é o que eu fico pensando. Você vai falando, eu vou pensando. Mas uma coisa assim que você fala com muita propriedade, Marcos Miguel tocou num ponto bem crucial. A gente vê, às vezes, muita coisa chegando ao produtor que efetivamente não é necessário. Nada substitui uma boa adubação básica. Você preparar a planta desde o início, para ela cumprir o seu ciclo certinho, e você fazer pequenas complementações. Na minha opinião, nada substitui uma boa adubação básica. E aí, Marcos Kleber, você vai falar de estresse, você já vem falando de outros fatores de estresse. Eu gostaria que você também, mais à frente, ou no momento que você achar oportuno, fazer um comentário nesse sentido. Uma boa adubação básica como ponto decisivo para que a planta desenvolva estratégias de defesa, né? É interessante lembrar que se deve ter conhecimento das condições edafoclimáticas da região e observar a questão da micro-região, porque muitas vezes não se enquadra dentro das condições edafoclimáticas da região macro, senão na micro. Daí que tem esses problemas. Não sei se eu estou falando alguma asneira, mas isso aconteceu em uma região daqui da área do Maranhão, Dom Pedro, onde ele era o principal produtor de tomate e teve um problema que basicamente dizimou todo quanto é produção. Faz sentido, Mariano, porque o que nós temos hoje como conceito, principalmente na área nutricional, que é o campo que eu atuo mais profundamente, digamos assim, é o ambiente produtivo. É considerar todos os aspectos do ambiente produtivo. E o que é ambiente produtivo? O solo daquele local, e aí, quando eu falo de região, eu posso ter 10 tipos de solos diferentes, né? Desde um espodossolo, planossolo, até enfim, um neossolo, quartzo-arenica. Então, o solo, os fatores climáticos daquele local, né? A água que é utilizada, é água de poço, é água de rio. Qual é a qualidade dessa água? A água do Rio São Francisco nós já sabemos, é perfeita. Mas, assim, essa não é a realidade de muitos locais, né? De muitos lugares produtivos. Nós temos em Irecê águas que variam de 0,7 a 2 de condutividade elétrica. E aí entra outro ponto, né? Que nós vamos falar mais à frente, quais são os sais que estão compondo essa condutividade elétrica, né? São sais de cálcio e magnésio, são sais de cloreto e sódio, muda tudo. Vamos lá? Então, pessoal, seguindo nessa linha, nós vamos falar um pouco agora do estresse provocado por salinidade, né? O estresse salínico, quais as consequências ou não, uma condição natural. Eu posso estar provocando esse estresse salino pelo excesso de fertilizantes. Então, isso vai reduzir a expansão, ou seja, a área foliar, o tamanho da minha folha, pode provocar o fechamento parcial dos estômatos, queimadura das bordas da folha, ou seja, danos nos tecidos. Então, é bastante danoso e é muito comum em ambiente irrigado, principalmente aqui do semiárido. Eu tenho, hoje não tem como a gente entrar nesse assunto, mas eu tenho dados de 5, 6 anos de análise de solução do solo. E, assim, é bem preocupante quando a gente vê o que ocorre a nível de campo, né? Apesar dos fertilizantes estarem tão caros, o excesso de adubação provocando perdas, realmente, de produtividade na lavoura. Pode passar, Edson. Então, pessoal, só dando um dado para vocês, aqui, essa tabela, ela traduz
a condutividade elétrica, né, que é a medida aceita em todo o mundo, internacionalmente, de salinidade, em milissímetros por centímetro ou decímetros por metro, tanto faz, e a cada de condutividade elétrica, eu tenho uma tensão, né, que é pressão negativa, uma tensão da água do solo de 0,3 atmosferas, né? Vamos lembrar que Jardel, perfeitamente. Ela pode chegar, mas aí são casos extremos, né? Que a gente encontra também, de condutividade de 7, que está aqui, né, decímetros por metro. Então, assim, é raro, mas pode chegar a esse extremo. Mas bem antes disso, e eu vou mostrar alguns dados de pesquisa a vocês, a planta já está perdendo produtividade. Tá? Esse caso que o Jardel comentou seria realmente um extremo, né? Ela chegar a perder água para o solo, aí pode-se dizer que já foi. Né? Mas então, ó, a cada vocês podem perceber que é linear, né? 0,3, 0,6 é negativo porque é tensão, é pressão negativa, ou seja, quanto maior a condutividade elétrica, mais dificuldade essa planta vai encontrar de retirar água desse solo. Pessoal, vai existir, entre aspas, uma verdadeira briga para ver quem fica com a água, o solo ou a planta. Então, assim, nós precisamos ter isso como algo assim, fundamental quando se trata de agricultura irrigada, né, onde eu faço fertirrigação. E isso vai, obviamente, provocar o fechamento estomático e a interrupção, seja ela parcial ou total, daquele processo que nós falamos lá no início, de troca gasosa, que é fundamental para a produção. Pode passar. Pronto. Esse é um trabalho científico, tá? Onde foi avaliado o rendimento comercial do tomateiro em resposta à salinização ocasionada pela fertirrigação, pessoal. É importante colocar, e aí aqui eu queria fazer uma observação, que muitos trabalhos, se vocês observarem, eles vão falar de salinidade limiar. Está vendo aqui o SL no gráfico? 3,17. O que é a salinidade limiar? É o limite de salinidade ou de condutividade elétrica, no qual a planta, a partir daquele ponto, começa a perder produtividade. Então, nesse trabalho, né, que foi num solo franco-arenoso, eles encontraram que a salinidade limiar era de 3,17 decímetros por metro ou milissímetros por centímetro. Logo, pessoal, quer que a partir desse ponto, a cada 1 ponto de condutividade, ou seja, 4,17, essa planta começa a perder, em média, 16% de produtividade. Ou seja, 4,17, 16, 5,17, 22, correto? De perda de produtividade até, obviamente, não produzir nada. Pode passar, Eduardo. Num outro trabalho, Medeira e colaboradores encontraram um resultado que me parece bem mais próximo hoje da realidade, embora o tomateiro seja considerado uma cultura tolerante à salinidade. Tá, pessoal? Ela não tem uma resistência como a triplex, que alguém comentou, mas o tomate, comparado a outros cultivos, como uma cebola, por exemplo, é bem mais tolerante à salinidade. Mas nesse trabalho, Medeiro e colaboradores encontraram que a salinidade limiar seria de 1,3 aproximadamente, ou seja, é bem baixa. A partir desse ponto, a cada uma unidade de condutividade elétrica que aumenta, a planta perderia 16% de produtividade na sua produção. Ok? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida sobre o gráfico, esse dado que eu apresentei? Isso é muito importante, porque em ambiente irrigado, é um erro que está na mão do produtor, do profissional que o acompanha. É algo que pode ser evitado. De repente, a alta temperatura, eu posso buscar formas de mitigar, de minimizar o impacto disso sobre a minha produção.
Mas a salinidade da solução do solo é algo que eu provoco, que eu promovo. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ver uma coisa, Ana. Pegando a sua fala, eu acabei buscando isso num slide do André Reis, e o que ocorre? Numa condição de estresse hídrico, seja por alta temperatura ou condutividade elétrica acima da salinidade limiar, pessoal, o que é que eu tenho? Vejam aqui à esquerda uma célula, né, um tecido, a célula vegetal hidratada, e à direita não hidratada. O que é que ocorreu? Um verdadeiro desarranjo proteico como forma de defesa para que essa planta, e no tomateiro, quem já viu em campo, isso é muito comum, quando a planta está com déficit hídrico, ela enrola as folhas para dentro. Não, Elcio, nós não vamos ter tempo, não. Isso teria que ficar para um segundo momento, porque essa questão da composição dos sais, ela seria um bate-papo à parte. Tá? Ana, você quer comentar alguma coisa a respeito dessa imagem? A princípio não, Marcos, pode seguir, mas eu já estou prestando atenção aqui ao comportamento estomático, do hidratado e desidratado. Vamos lá, Eduardo, pode passar. Desequilíbrio, agora vamos falar um pouco sobre desequilíbrio nutricional e estresse abiótico, tá, pessoal? Tem tudo a ver. A questão nutricional e as perdas de produtividade por estresse, nós não temos como separar, mas hoje, muitas vezes elas estão diretamente ligadas, ou seja, determinadas deficiências nutricionais vão provocar alguns estresses abióticos que vão provocar perdas de produtividade, de qualidade. Pode passar, Eduardo. Prestem atenção nessa lâmina, tá? O que é que ela nos traz? Por exemplo, relação antagônica entre potássio e magnésio. O que é que ela mostra, pessoal? Vamos olhar aqui do lado esquerdo, nutrição balanceada, tá? Eu teria uma solução do solo, não é? Que é aquela água e nutrientes que estão ali para a raiz absorver. Eu teria ao centro uma solução com alto suprimento de potássio, ou seja, excesso de potássio, e teria à direita uma solução com baixo suprimento de magnésio. O que é que nós podemos observar? E é importante frisar. Potássio e magnésio, tá, são absorvidos pelos mesmos canais. O que é que mostra aqui à esquerda? Mas tem uma diferença básica entre os dois. O potássio leva vantagem nessa história, porque o potássio ele pode ser absorvido por canais específicos e também pelos canais não específicos. Estão vendo abaixo aqui? À esquerda, K+ específico, a TPase não específico. Que está em inglês, mas o que é que nós podemos observar aqui? Como o potássio é absorvido tanto por de uma forma como da outra, pelos canais específicos e não específicos, e o magnésio é absorvido apenas pelos canais não específicos, se eu tenho alta concentração de potássio, eu promovo a deficiência de magnésio nessa planta, mesmo que eu esteja suprindo magnésio via fertirrigação. Eu coloquei magnésio na minha fertirrigação, mas a minha solução do solo está desequilibrada, certo? Tem muito potássio, o potássio está em excesso, vai promover a deficiência de magnésio nessa planta. E aqui a gente pode ver exatamente por quê. À direita, o que é que o pesquisador encontrou? Que se eu tenho um baixo suprimento de magnésio, vejam, eu coloco magnésio abaixo do que seria a demanda da cultura. Mas se o potássio não está em excesso, ele é absorvido. Logo, o que ele mostra aqui é que eu posso promover deficiência de magnésio por excesso de potássio. Ok? Ô Marcos. Pois não, Miguel. Eu tenho um dilema já há um tempo. A gente pega uma análise de solo e tem alguns pesquisadores
falam daquela relação de 70, 20, 10, ou 60, Nossa. 15, 7, e tem pesquisadores do IAC que falam que isso não tem nada a ver. Essas relações, está até no boletim 100, eu não sei qual a versão, mas eu tenho ele aqui nas primeiras páginas falando isso aí, dizendo que não tem muito a ver. Então, qual que é a tua opinião? Eu trabalho utilizando as proporções. Então, assim... É interessante você trazer a literatura fala aquela relação, 3:1, não sei o quê, e depois fala que o percentual na CTC não tem muito a ver. Hoje é muito importante, sabe, Miguel, nós entendermos. Aí eu vou dar um exemplo lá da condutividade elétrica. Tem trabalhos científicos que dizem que a salinidade limiar para o tomateiro é 3, 4. E como foi feito? Com cloreto de sódio. Assim, como eu vou comparar uma condutividade, seja ela de 2 ou de 3, não importa, a condutividade em si ela é apenas um dado, com qual a limitação qual a limitação de produção, a queda de produção a partir de certo ponto que eu teria com uma solução nutritiva, e eu coloco lá, injeto essa solução e essa raiz vai ter uma solução nutritiva que está com 2 de condutividade elétrica, mas ela é baseada em cálcio, magnésio, potássio, fósforo, micronutrientes, enfim. É uma solução de Hoagland. Está lá, tem tudo o que a planta precisa, de uma forma equilibrada para aquela fase do cultivo. E eu dou uma condutividade elétrica de 2, baseada em cloreto de sódio. Assim, não tem como comparar uma coisa com a outra. Aqueles trabalhos foram feitos com sais fertilizantes, tá? E aí, só para concluir, Mariano, eu estou com a turma do que não tem nada a ver. Mas eu vou explicar por quê. O que é que ocorre? Beleza. Em que condições foram feitas? É isso que eu queria chamar a atenção. Quais os tipos de solo, tipo de argila? Então, mas... Argila 1:1, 2:1, são solos ricos em óxidos de ferro e alumínio, porque tem solos, principalmente no Sudeste e Sul, eu tive a felicidade de também trabalhar nessas regiões, a CTC é altíssima, é 12, 14, 15. Talvez essa proporção faça sentido. Então, Marcos, se nós viermos aqui para o neossolo quartzarênico, aqui em Petrolina, um solo com baixíssima CTC, falar que eu tenho 60% de cálcio não significa nada, porque eu simplesmente não tenho caixa para armazenar esse cálcio. Então, mas quando a gente vê esse gráfico e falando que quando você tem ou muito potássio ou pouco magnésio, esse gráfico aqui me induz a preparar um solo e deixar ele com um percentual de magnésio maior do que a percentual de potássio, já que o potássio ele tem uma facilidade maior de ser absorvido pela planta por essas condições que ele apresenta aí, sítio específico, tal. Então, teoricamente, se eu tiver no solo, um exemplo, 0,3, 0,4 centimol de potássio e tiver 0,4 centimol de magnésio, eu vou ter deficiência de magnésio, por esse quadro que eu estou vendo aqui. Então, assim, de antemão, eu teria de preparar o solo antes do plantio, já tendo um percentual de magnésio maior do que de potássio. Mas a questão das relações, por si só, elas não estão... Obviamente, isso foi feito. Geralmente são feitas várias marchas, né? Isso é trabalho de pesquisa. Por exemplo, como a gente deveria fazer incubação de calcário em solo. Antigamente, se pegava para esse tipo de solo, é assim, mas hoje as doses são muito diferentes se você pensar em cana de açúcar no Nordeste e cana em São Paulo, porque o tipo de argila, mesmo sendo argila 1:1, é diferente. Então, assim, a relação em si não é o problema é que ela se baseia na CTC, e se o solo quase não tiver CTC, como fazer? Posso comentar? Pode.
Eu me lembro que estive tanto lá no Centro de Energia Nuclear para a Agricultura, como em São Carlos, e foi desenvolvida uma dissertação de mestrado envolvendo a força iônica. E a força iônica foi utilizada como eletrolito o cloreto de sódio. E exatamente isso que deve, na meu parecer, pode deixar nesse slide, por favor, deve permitir, por exemplo, a regulagem deveria ser tanto na nutrição balanceada, quando está a nível baixo, médio e com superior, no que tange ao potássio. Por quê? Porque o sódio inibe a absorção dele e ele ficaria no nível normal, permitindo a passagem do magnésio. Então, eu imagino que aquelas pessoas que estão estudando, utilizando como eletrolito suporte o cloreto de sódio, eles fizeram esse trabalho. Agora, não estou com ele aqui em acesso, eu me lembro que foi feito isso em 2011, 2010, mais ou menos, 2012. Minto, 2002, 2003, foi feito esse trabalho. E na época foi utilizado exatamente isso. Por quê? Porque o cloreto de potássio tem essa possibilidade, aliás, o cloreto de sódio tem essa possibilidade, por isso que foi utilizado. Só que não foi para frente porque a pessoa que estava pesquisando faleceu. E vocês estão colocando agora, tem isso, né? E provavelmente é isso que explica essa questão da possibilidade de você ter um controle no balanceamento nutricional, no que tange a absorção de magnésio em relação ao potássio, porque o potássio ele pode ser em qualquer desses níveis que ele consegue ser absorvido. No momento que é colocado o cloreto de potássio, o sódio impede que ele seja absorvido em excesso, facilitando que haja a absorção a disponibilidade de magnésio. É essa a questão. Perfeito. Muito obrigado, Mariano, pela contribuição. Eduardo, vamos lá? Se vocês quiserem, eu posso pesquisar a dissertação de mestrado, que eu me lembro do nome da aluna, que chamava-se Luísa. Aí, se possível, aí dá para socializar. Obrigado, Mariano. Beleza, Mariano. Marcos, só vou passar aqui informação para o pessoal, que agora as perguntas vão ser feitas só no final da apresentação, para então o Marcos conseguir finalizar sua apresentação. Então, por volta das 9 horas, a gente vai finalizar com ele as perguntas. Ok, Eduardo. Então, pessoal, um dos distúrbios, né, mais comuns na cultura tomateira é o famoso fundo preto, né, que é a podridão apical, que pode sim ser causada, mas geralmente se atribui exclusivamente à deficiência de cálcio, e nem sempre é isso. Eu já estive em muitas áreas que quando eu faço análise da solução, o cálcio está elevado na solução, porém a planta continua apresentando a podridão apical, o fundo preto. Então, pode estar relacionada à deficiência de cálcio, mas pode estar relacionada também à irrigação. Déficit hídrico, por exemplo, é esperado que esse problema apareça, né? Porque o cálcio é absorvido por fluxo de massa, e sendo absorvido por fluxo de massa, se eu tiver restrição hídrica, eu vou ter deficiência de cálcio na parte apical da planta, que seria exatamente os frutos. E excesso de nitrogênio também, principalmente excesso de nitrogênio na forma amoniacal. Tá? Importante frisar isso aí. Pode passar. Uma coisa interessante ainda sobre nutrição e estresse abiótico, tá? Essa lâmina, ela mostra o cálcio, né? O que é que nós podemos observar aí do lado esquerdo? Foi analisada aqui dentro da lesão, né, que é o 2, e fora da lesão. E dentro da lesão, observem o cálcio, a concentração de cálcio no tecido lesionado por bactéria. Esse trabalho não é em tomate, ele foi em feijão calpi, mas ele mostra bem a importância do cálcio, não só no aspecto nutricional, mas no aspecto fisiológico, né? Nesse aspecto fisiológico, ele atua como sinalizador, como um mensageiro secundário, visto que é componente da calmodulina. Tá, pessoal? Então, o que eu queria chamar a atenção nessa lâmina é exatamente essa concentração de cálcio no tecido lesionado. Selênio está aqui também, ó, com pico. Não é apenas o cálcio, mas o cálcio é muito gritante, a concentração de cálcio, pico de cálcio, né, nesse tecido lesionado. Ok? Pode passar, Eduardo.
Outra coisa, né? Nutrição e estresse abiótico. Vejam a importância dos micronutrientes, tá? Nós temos aqui algumas enzimas antioxidantes. A principal que aparece aqui é superoxidismutase, mas catalase. Vejam que os micronutrientes manganês, ferro, cobre, zinco são componentes dessas enzimas. Eles fazem parte, são cofatores de ativação dessas enzimas, pessoal, que atuam fortemente, elas estão aí na primeira linha de defesa aos estresses abióticos das plantas. Logo, se uma planta deficiente em ferro, manganês, cobre e zinco, provavelmente vai ter menos capacidade de defesa do que uma planta bem suprida nesses elementos. Ok? Pode passar, Eduardo. Cicatriz estilar pode ser causada, nós falamos muito de alta temperatura, mas baixa temperatura, como a Ana falou bem, também é fator de estresse para as plantas, né, pessoal? Abaixo de 10 graus, e tem locais que se planta tomate, que esses dias mesmo no Espírito Santo tinha previsão de geada. Então, isso é um fator de estresse considerável para tomate. Pode ser por predisposição genética ou redução no nível de axina, tá? Pode passar. Rachadura de frutos. Isso é comum, nós vemos em campo em algumas situações, né? Irrigação é um dos fatores principais, novamente. Déficit hídrico, e às vezes o produtor maneja mal a irrigação, deixa esse solo cair abaixo da capacidade de campo e encharca o solo no momento seguinte, provocando essas rachaduras de fruto. Tá? Excesso de nitrogênio, deficiência de cálcio, tá? Para não confundir com aquela deficiência de boro que causa o lóculo aberto, né? Diferente, que é rachadura do fruto maduro. No final, ela começa aqui do pedúnculo e desce, diferente da deficiência de boro que causa o lóculo aberto. Você já deve ter visto em campo. Pode passar, Eduardo. Ombro amarelo, baixa luminosidade, pode provocar, né, a questão da pigmentação, e nutrição deficiente em cálcio, em potássio, desculpa. Temperatura elevada também é um dos fatores. Ok? Escaldadura, né, pessoal? Nós falamos bastante sobre isso, a questão da alta irradiância, né? Alguns materiais, principalmente materiais estaqueados, eles não conseguem fazer folhagem, principalmente nos ponteiros, na parte de cima. Então, esses frutos do ponteiro, eles estão mais expostos à escaldadura, né? A queima pelo sol, tá? Ok? Mas hoje, como nós falamos, tem ferramentas para... E fruto oco, que pode ser algo ocasionado no momento da fixação, né? Pela... altas temperaturas, baixa luminosidade. Naquele momento, por exemplo, a temperatura, como eu falei, acima de 31 graus, pode causar problema na fecundação. Então, no final, nós vamos ter esse problema aqui de fruto oco. Ok? Pessoal, algo que também tem sido bastante trabalhado hoje é a questão do uso de micro-organismos eficazes, né? Como atenuadores de estresse hídrico, aumento de produtividade, e nós conduzimos, junto com o GISP, um trabalho com um produto comercial à base de Bacillus amiloliquefácea, uma cepa específica, nesse caso era FCB 45, e nós avaliamos a resposta da cultura do tomate, a aplicação, né, a inoculação com esse micro-organismo, tá? Esses micro-organismos hoje são muito utilizados, porque a maioria deles são promotores de crescimento, aumentam o enraizamento das culturas, alguns são solubilizadores de fosfatos, enfim. Pode passar, Eduardo. Então, quais foram os resultados obtidos, né? O número de frutos, houve uma diferença estatisticamente, né, significativa, ou seja, diferiu estatisticamente, como vocês podem ver. Já havia essa diferença aos 52 dias no número de frutos por planta, e ela realmente se distanciou bastante
aos 80 dias, que foi o período da colheita, né? Tomate, algumas plantas chegando, em média, a 364 frutos, contra aí, em torno de 250 frutos da planta da área não tratada. Pode passar. Produtividade, né? Nós medimos na massa dos frutos. Na área também diferiu estatisticamente, aos 52 dias não tinha essa diferença, mas pelo evento da colheita, aos 80 dias, houve uma diferença significativa, tá? As plantas tratadas produzirão em torno de 19,4 quilos por planta, tá? Contra a não tratada, que produziu 11,2, 11,5, se não me engano. É esse dado da área não tratada. Pode passar. Aqui foram algumas fotos que a Ana fez, acompanhando a questão da maturação. Pode passar. Foi apenas para observação, né? Nós colocamos lá, a Ana fotografou aí diariamente, ficou acompanhando a evolução da maturação, né? Nos frutos tratados e não tratados. Pode passar, Ana. Pessoal, era isso. Era isso que eu tinha a apresentar. E aí abrimos para a pergunta, discussão. Tá? Mais uma vez, agradecer a oportunidade do GISP. Então, pessoal, vou dar agora a oportunidade para quem quiser fazer a contribuição, a pergunta oralmente. Obrigado pelo professor, hein? Então, vou fazer as perguntas do chat. Ô Marcos, você podia voltar naquele gráfico onde tem cor vermelha e outra cor lá, que você está falando do cálcio, e dar mais uma explicada ali qual foi o papel do cálcio. Aqui? Qual a dúvida, Miguel? Você quer que eu explique novamente? Você falou que para a gente observar a concentração de cálcio no tecido lesionado. Exatamente. Então, aqui onde está essa bolinha vermelha, tem uma manchinha escura embaixo. Você está dizendo aqui que tem mais lesionado, cálcio, é uma lesão bacteriana. Lesionada? Exatamente. Né? Então, desculpa, pode ir. Então, você tá dizendo aqui que existe uma correlação positiva entre cálcio e o ataque da bactéria? Quer dizer, o cálcio na verdade, no tecido lesionado foi que eles encontraram, né? Esse trabalho mostra claramente que o cálcio age como mensageiro secundário, um sinalizador de defesa no estresse abiótico, tá? Ou seja, houve uma grande concentração de cálcio nesse tecido, tá? Isso foi feito com microfluorescência, com uma técnica da microfluorescência. A minha dúvida ficou aí. No tecido lesionado, não era para ter uma concentração baixa de cálcio? Ana conhece esse trabalho também, ela vai poder nos ajudar. Esse trabalho foi feito no laboratório Fisiotec, lá de Tupã, de um parceiro nosso de pesquisa. Isaías está aqui, não está, Isaías? Isaías estuda exatamente com ele, é orientador de Isaías, e ele conhece esse laboratório, vai ser onde ele vai desenvolver os trabalhos dele. E essa técnica de espectrofotometria de raio-x detecta toda a estrutura toda a constituição mineral de um determinado tecido, né, de um determinado material vegetal. Esse trabalho acho que está até publicado lá no site Fisiotec, né, Marcos? Acho que está. Sim, Ana. Tá, pronto. Então, você até pode ler depois, Marcos. Elson, se puder colocar aí, Eduardo, o link do site. Inclusive, o professor Kakmak, que é o professor Kakmak da Turquia, ele
usou na apresentação dele, no último evento que ele participou aqui no Brasil, ele apresentou, uma dos slides era esse trabalho. Bom, então já vou fazer até Trabalho propaganda. de repercussão internacional. E o autor desse trabalho, o autor Maria... eu vou explicar o que é que... Desculpa. Tá. A gente fez esse mesmo tipo de análise para outro tipo de material vegetal, né? Então, era uma situação de manchas escuras também, era um material diferente, era um fruto diferente desse, aí é de feijão calpi. Mas o que é que os tecidos das plantas, de maneira geral, fazem? Eles compartimentalizam essa parte da mancha aí, fica dentro da célula, num determinado tecido, né? Então, é como se dentro do vacúolo restringisse o excesso, o que aparece em excesso aí, no caso, o cálcio, para que, de alguma forma, esse dano celular não se espalhe para os demais tecidos. Por isso que a mancha fica aí, com a mancha escura, como uma lesão mesmo. Então, quando a gente fez a histologia desses tecidos, os meninos aqui que fizeram, Elson, Jonatas e Eduardo, e aí a gente conseguiu ver a lesão dentro da célula, guardada dentro da célula, sem se espalhar para outras partes mais, digamos assim, sem nenhum dano, né? Uma parte mais íntegra. Seria um mecanismo de defesa. Isso, uma defesa. Essa compartimentalização celular, oi, Marcos Ezequiel, é uma estratégia que eu aprendi a compreender, a olhar para isso, a Patrícia também participou. As árvores fazem muito isso, essa estratégia de defesa. Então, a gente percebeu que ela é um evento que vai para qualquer tecido, pode fazer isso, não só os tecidos mais velhos, mas também tecidos mais delicados, como tecido de fruto, tecido de fruto tipo vagem, e até mesmo tecido foliar. Então, você defende da seguinte maneira: o cálcio está lá de boa, e onde ataca, de cálcio ao redor da lesão? Não, na verdade, o cálcio que aparece em excesso aí é no tecido inteiro. Só que é como se algumas células mais aptas, entre aspas, a guardar esse cálcio que já se torna fitotóxico, né, pelo excesso. Se torna ruim para o tecido, ruim para a planta. Aí ela guarda numa determinada parte da célula, né, é o vacúolo mesmo quem compartimentaliza esse excesso, impedindo que todo o tecido manifeste algum dano por conta dessa lesão. Eu considero, Marcos Kleber, que é da nutrição, vai até me ajudar com isso, mas eu considero uma intoxicação mesmo pelo excesso do nutriente. Porque eu penso que ele é localizado, uma vez que a planta faz Exato. A planta faz essa localização aí, a planta que faz. Isso não prejudica a produção, uma vez que está encapsulado. Exatamente. Isso significa também que é excesso de cálcio. Só que a planta usou o cálcio em excesso para se defender. Então, mas o que acontece? Eu estou raciocinando aqui, assim, o cálcio boro fica lá na parede, nessa área da proteção, na parede celular. Ele tem essa ação de regulador de entrada de outros nutrientes e tudo. Mas esse cálcio não é cálcio. Como é que, num determinado ponto... Esse aí não é o cálcio da parede, não é cálcio estrutural, não. Esse aí é translocado, esse aí é movimentado via xilema. É de excesso de adubação mesmo. A planta não utilizou. Tá. Mas eu também fiquei na dúvida. No caso, esse é um estresse biótico que a planta está usando o cálcio em excesso para se defender do estresse biótico. É isso? Ou é... Não. Nesse caso, no meu entendimento, a lesão aí não é lesão porque a planta está doente. Não é a planta que está doente, ela até pode adoecer depois. Mas o que essa imagem está mostrando, Isaías, se você tiver aí, me ajude, por favor, é que o excesso de nutriente que veio do solo, decorrente de algum manejo, de uma adubação.
Não se está falando aí em mancha calorífica. Então, é um sinal de deficiência, é um sinal de muito cálcio sólido, de excesso de cálcio. Não. Ana, eu entendi de outra forma, que realmente a planta concentrou esse cálcio nesse ponto, nessa lesão, como forma de concentrou defesa. nesse ponto, mas não está dizendo aí, esse resultado não mostra nada de doença, não. Mas não é ocasionado, se Isaías tiver o trabalho. Não, veja bem, ocasionado não. Pode acontecer, pode acontecer a doença, pode, mas esse trabalho não se refere a nada abiótico, entendeu? Está se falando aí da detecção de um excesso de nutrientes num determinado ponto do tecido analisado. Se vai ter algum estresse biótico associado a isso aí depois, é outra história, mas nesse trabalho não se refere a isso, não. Essa lesão é uma lesão sem nada, não está se falando nada aí de fungo ou de bactéria, de nada. É lesão provocada por excesso de nutriente. Entendi, obrigado. Desculpa, gente, eu adoraria contribuir, mas eu não li esse trabalho da maneira como vocês estão discutindo, aí eu não tenho como compartilhar alguma coisa. Vamos buscar, esse trabalho está disponível, vamos buscar para a gente poder realmente entender melhor o processo. Porque então, vamos falar uma coisa aqui de estresse, que eu quero até que vocês, pelo amor de Deus, desmistifiquem algumas coisas. Toda vez que vocês veem alguma lesão bronzeada, acinzentada, escurecida num tecido diante de um tecido normal, nem sempre ali vai ter a presença de um patógeno. Eu não entendo de fungo, bactéria, não entendo esse negócio, não. Mas, assim, o fato de haver uma lesão não quer dizer que nessa lesão tenha um micro-organismo associado obrigatoriamente. Perfeito, Ana. Um exemplo é o fundo preto, né? A podridão apical que não tem nenhuma relação com patógeno e causa uma lesão no tecido, uma lesão bem considerável no tecido, né? Do tomate. Exatamente. Ok, pessoal, se tiver mais alguma dúvida. Marcos Kleber. Pois não? Eu tenho uma dúvida aqui. Tudo bem? Aqui quem vos fala é Alisson. Eu queria colocar uma situação aqui, queria ver. Tudo ótimo. Eu queria expor uma situação aqui, eu queria que você e os demais colegas aí compartilhassem a experiência de vocês. Vamos lá. A gente tem uma determinada variedade de tomate e nós estamos com uma água com uma CS5, tá bom? CS5. Nós estamos falando de um solo de CTC 4.5, mais ou menos, solo extremamente arenoso. E aí o pessoal fala sobre alguns mecanismos, algumas coisas que podem ser feitas para ajudar esse tomate a se desenvolver melhor nessas condições. Porque, assim, quando a gente aumenta a água, a gente, consequentemente, aumenta também sais no fundo úmido, né? E tem que se fazer também a adubação. Com certeza. Os níveis de exigência nutricional do tomate é elevadíssimo. Então, a gente tem que fazer um balanço nutricional muito bom ao longo do ciclo. Então, vai ter mais sais ali na região do bulbo úmido. Então, assim, o que vocês, desse ponto de vista, recomendariam para que a gente conseguisse explorar o mais possível o potencial produtivo dessa variedade de tomate, independente da variedade ou melhor, dessa cultura tomate? Porque minha preocupação, vamos lá, antes de vocês falarem a recomendação, minha preocupação, pessoal, vamos colocar micro-organismos, mas esses micro-organismos realmente eles conseguem sobreviver nesse índice de salinidade? É minha pergunta. Outra pergunta, o uso de melaço, de algumas coisas que o pessoal faz uso aí, qual seria o efeito disso aí? Estaria diretamente relacionado à flora microbiana ou alguma reação química específica que auxiliaria a planta nos processos de absorção de água nesse contexto? Essa é a minha indagação. Bom, eu vou começar aqui, veja só, assim, sendo muito honesto e direto contigo, a tua água vai limitar, tá? A sua água, e assim, precisaria de outra informação, de ir mais a fundo nessa informação. Quais são os sais que estão gerando essa condutividade elétrica, tá? Porque esse é outro ponto.
Quando eu falo que eu tenho uma água de 2, por exemplo, que já seria limitante, você está me falando de uma água de 5, é isso? 5 decímetros, é exatamente isso. Isso é na nossa realidade nós temos aqui, viu? Água de 5, 6, 5,5, gente cultiva tomate, cultiva melão, melancia, entendeu? A gente, em que região você está? Eu estou em Mossoró, Rio Grande do Norte. Pronto. Veja só, é limitante independente até da composição dessa água. Agora, assim, a informação complementar seria quais são os sais, né? Porque quando você me fala que tem uma água de 4, 5, 6, tem sais compondo gerando essa condutividade elétrica. Tá? Se você me falar que 50% dessa condutividade é cloreto, eu vou te falar dificílimo, que tem sódio. Agora você me falar, não, é água dura, eu tenho muito carbonato de cálcio, magnésio, tenho enxofre. Esse contexto é água dura? Boa parte disso é dureza. Dureza, sais de magnésio também, carbonato e bicarbonato. Isso mesmo. Perfeito. Limitação você vai ter. Aí tem algumas estratégias de manejo, né? Você precisa fazer pulsos de irrigação. Teriam alguns professores aqui, o Fábio Freire mesmo, para contribuir, poderiam estar contribuindo com isso. Fracionar ao máximo a adubação, mas é ao máximo mesmo, talvez fazendo pequenas adubações 3 vezes ao dia, e todos os dias, contando os 7 dias da semana. E outra coisa básica, já que a água é dura, é tentar neutralizar parte desses carbonatos e bicarbonatos. Como é que você faz isso? Com ácido. Né? O uso de matéria orgânica seria outra estratégia inteligente ser usada. Utilizar muita matéria orgânica sólida, matéria orgânica líquida na forma de ácidos úmicos, fúlvicos, ácidos carboxílicos, tudo isso você precisa lançar a mão. E assim, nutrição complementar via folha, para trabalhar o mínimo possível de sais via fertirrigação e tentar produzir o máximo dentro dessa condição que você tem. Como você disse, é a água que você tem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Alisson. Ô, Alisson, comparando a produtividade que você tem aí na tua região, com as culturas que você trabalha, com melão, tomate, comparando a mesma variedade que você tem com produtividade de outras áreas que não tem esse problema da tua água, você está perdendo produtividade, qualidade, ou você está conseguindo produzir praticamente a mesma coisa? Na prática, como está aí? Meu amigo, é o seguinte, a gente tem uma perda de produtividade, com certeza, a gente tem, sabe? A gente cultiva também em outras regiões, as mesmas variedades que já é uma CTC mais alta, uma água de 0,7, 0,5, baixíssimo. E aí a gente tem consegue produzir bem, os custos são menores, até pela característica do solo e da água e etc., né? Só que existem algumas situações que, como nós temos toda a unidade de processamento instalada nesse local onde está a água por ser mais alta, a gente se obriga, às vezes, e assim, devido ao tamanho das áreas que são plantadas, né, que é para o mercado de exportação, falando agora em melão, tá, Tuco? Então, a gente se obriga a ficar nessas regiões. A gente tem conseguido produzir, mas um custo mais elevado. Mas a grande coisa que fica na cabeça da gente, a gente queria entender mais, bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, se vocês têm algum trabalho feito nesse sentido aí, para a gente entender realmente o que é que dá resultado, o que é que não dá, para a gente conseguir ser mais assertivo nos posicionamentos e saber quando dizer, esse aqui eu posso tirar, esse aqui eu posso ajustar a dose, entendeu? Essa é a grande questão. A gente sabe que o conjunto de coisas que a gente está fazendo, a gente está conseguindo produzir. Leva um pouco mais o custo, mas conseguimos. Mas no cenário que nós estamos atual, a gente tem que pensar em ser assertivo, redução de custos de forma inteligente, de forma que a gente não perca a produtividade, ou que melhore o potencial produtivo daquela variedade, entendeu? Essa é a grande questão daqui que a gente fica se indagando sempre. O Elson perguntou, sim, Elson, o pH vai subir por conta da água.
porque uma água rica em carbonato de cálcio e magnésio, né, rica em bases, apesar da CTC ser baixa, num solo mais argiloso, com CTC, esse efeito seria ainda mais drástico, digamos assim, mas ela vai subir bem, sim, na solução do solo. Porque nós temos que considerar uma coisa, né? No ambiente irrigado, o insumo que nós adicionamos em maior quantidade na área é a água. Então, essa água, ela determina como é que fica a solução desse solo. Sim, micronutrientes, ele tem uma estratégia, eu tenho certeza que o Adams pode confirmar isso, que ele já tem de nutrir, por exemplo, via folha, porque micronutrientes nessa condição é bem difícil de ter resposta. Né? É isso mesmo, a gente vai via foliar. Perfeito, Alisson. Mas são as sugestões, e fica meu contato, posso passar, se quiser conversar depois, a gente aprofundar um pouco mais, aqui não dá tempo da gente discutir tudo, mas, em modos gerais, as estratégias seriam essa, né? O fracionamento ao máximo, principalmente da fertirrigação, ou seja, da adição de sais, você precisa brigar, o que é muito difícil, com esses carbonatos, não é? Tentar neutralizar parte desses carbonatos. É inviável, economicamente falando, neutralizar essa quantidade, e se faz com fertilizantes ácidos, com os de ácido, e não esquecendo, matéria orgânica. Matéria orgânica, sólida, líquida, enfim. Pede aos meninos para colocar aqui no chat, Marcos, seu Instagram, que aí o seu telefone, e aí o Alisson pode conversar um pouco mais, não é isso, Alisson? Isso, eu agradeço demais, viu? E parabéns pela palestra aí, pelo bate-papo aí. Gostei demais. Quero teu contato aí para a gente trocar. É a primeira vez sua aí de Miguel aqui no GISP? Oi? É a sua vez, é a sua primeira vez no GISP? Eu vejo Miguel Marcos e Marcos Sá também, Gustavo Souza, não lembro de tê-los visto em outros encontros. Então, bem-vindos e todos os 15 dias a gente está aqui. E o link é sempre o mesmo. Ok. Eduardo, antes de você fazer o encerramento e a gente agradecer a Marcos Kleber, até pensando mesmo no teor dessa discussão, eu queria aproveitar uns minutos aqui para divulgar a nossa conferência de ecofisiologia. Pode ser? Sim, Ana, fica à vontade. Ok. Então, você quer abrir o site aí para mim, por favor, enquanto eu vou falando? Porque senão Certo. Bem, meus colegas, então, é óbvio que a gente está bastante feliz com a apresentação do consultor Marcos Kleber, que nos trouxe experiências fantásticas sobre tomaticultura e uma perspectiva dos estresses. E exatamente por isso a gente o convidou também para ser um dos profissionais que vão abrilhantar a nossa primeira conferência sobre ecofisiologia e estresse de plantas, que a gente vai estar realizando em Petrolina a partir do dia 21 de setembro. Então, de 21 a 23, a gente vai ter aqui em Petrolina grandes nomes da tomaticultura, né, como o Marcos já iniciou, mas também da manga, da uva, banana, citros, abacate, soja, algodão, pitaia. Então, esse site, inclusive, vai estar sendo atualizado esse fim de semana, né? E nós recebemos uma carinhosa carta do Dr. Prometeu Sanches, que é o nome internacional mais famoso atualmente na cultura do abacate. Ele já está aí. Então, a gente vai ter Prometeu Sanches falando sobre a cultura do abacate, e agora de noite, antes do GISP, eu já recebi uma informação que eu gostei bastante, ele vai estar participando da sala de mentoria e consultoria, viu, Eduardo? Então, você, como vai estar nesse grupo, ele vai estar recebendo os interessados e já produtores de abacate na mentoria e consultoria, e eu aproveito para convidar Marcos Kleber também para participar das salas de mentoria e consultoria que a gente vai abrir no dia do evento, onde vamos poder receber os produtores para uma conversa tete a tete com os consultores, né? Então, essas inscrições vão estar disponíveis para mentoria e consultoria no dia da abertura do evento. E a abertura do evento, o evento em si já está com as inscrições abertas, tanto para as palestras quanto para os treinamentos.
Então, a gente vai ter treinamentos na área de cultura da banana, fisiologia de citros com foco no limão Tahiti, fisiologia e manejo nutricional, a parte de cebola e tomate com Marcos Kleber, Newton Matsumoto vai falar sobre nutrição fisiológica da videira, Eduardo vai alinhar o tema dele conosco no sábado pela manhã, mas vai versar também a questão dos estresses oxidativos, em especial na cultura da manga, isso, mas também em outras culturas aqui do Vale, e o professor André Reis, que vai dividir o palco junto com o Eduardo no dia da abertura, exatamente o professor responsável por esse laboratório, Miguel, que fez essa análise aí que lhe chamou a atenção, ele também estará conosco na abertura e vai ficar, na verdade, ele já vem um pouco antes, vai ficar uma semana conosco aqui para a gente instalar o experimento de Isaías. Mas eu divulgo, então, rapidamente a nossa conferência, contamos com todos vocês participando desse evento, que a gente quer que seja a primeira de muitas outras edições. Então, Petrolina os espera tanto para essa conferência, quanto também para que vocês tenham a oportunidade de conhecer a nós do GISP, a outras pessoas que fazem agricultura aqui no Vale, em outras regiões, e também conhecer a cidade, né? Que a gente também vai ter uma programação de visitas técnicas a algumas propriedades rurais, envolvendo temas como plasticultura, a parte da banana também vai ter pesquisa de campo, a parte da cebola, e aí também depois uma programação turística que a gente também vai disponibilizar para quem quiser. Doutora, então, o GISP, que eu não conhecia, a gente fica inscrito nele e quando tem evento, vocês mandam algum tipo de mensagem por WhatsApp, por e-mail, como é? A gente tem um grupo no WhatsApp que tem, eu não sei se tem vaga, geralmente quando sai alguém a gente vai colocando mais outras pessoas, ainda está assim, no limite, mas aí os meninos vão ver se tem vaga, se for do seu interesse, naturalmente, a gente vai colocar você lá, e também pelo Instagram. Antigamente, no auge da pandemia, a gente se encontrava toda semana, né? Toda quinta-feira. Mas agora não temos mais vaga, então, tempo para fazer todas as atividades que a gente gostaria. Então, a gente tem encontros quinzenais sobre diversos temas. Certo. Pode falar, Marcos. Minha conexão cortou aqui. Visita algumas áreas que você estava falando, Ana. Tem Sim. Alguma de tomate? Tem, tomate e cebola. A gente ainda não negociou com o Marcos qual vai ser delas, mas eu esqueço o nome daquele consultado seu, lá do Salita, que tem um nome grande. Liga aí. São Carlos. Ele, sim. A FMC está interessada em fazer a visita, em viabilizar a visita técnica lá. E a gente vai... lá vai ter cebola e melão. Então, tomate, você vai ter que me arrumar a área do tomate, viu? Tomate, nós teríamos em setembro, ou no projeto Pontal, ou Jutaí, né? Fica mais distante. Porque a gente tem transporte, a gente vai ter os micro-ônibus e vans institucionais para dar apoio às visitas. Oi, Marcos. Vai ter área de citros para visitar? Não escutei. Citros para fazermos visita? Sim, sim, Limão Tahiti. Tem uma área de Limão Tahiti no projeto Bebedouro. E o Jadison Ribeiro, que é o consultor lá de Sergipe, que vai... Ele é do GISP também, já esteve como especialista aqui umas 2 vezes. Ele vai estar também. Ele vai acompanhar a visita e vai ficar conosco aqui alguns dias. Diga, Marcos Sá. Seria interessante a questão da área de tomate, porque o pessoal começou a bombardear minha página mandando esse evento de hoje. Eu tenho uma página só de tomate, então o pessoal, olha, vai ter um curso, vai ter um curso. Quando eu cheguei era a palestra. Deu para dar uma acompanhada. Então, se tiver isso, para mim era interessante demais, porque eu ia poder divulgar também a questão da tomate, né? Então, Marcos Kleber, é com você. Vamos vamos fazer em conjunto, né, Marcos? Eu consigo a área, sim,
para que nós visitemos uma das áreas que eu acompanho. Não, eu consigo transporte. Ótimo, bem lembrado, Marcos Sá. Obrigada por divulgar nossa conferência. Ana Rita, os outros, eu tenho que sair agora, tem uma reunião com a fábrica agora. Pronto, já vamos encerrar. Mas a gente, entrando com o GIPS no Instagram, eu acho, né? Sim. O Jonatas colocou o link aí, não foi, Jonatas? Sim, Ana, coloquei. Joia. Beleza. Jackson também está aqui. Gente, eu vou fazer a minha fala de encerramento e vou me despedir de vocês, que também estamos no horário. Primeiro, agradecendo a brilhante preleção do consultor Marcos Kleber, especialista da noite. Essa formalidade com ele a gente tem que quebrar, porque ele é membro do GISP desde a sua criação e também um dos nossos conselheiros. E vai estar conosco na conferência, né, discorrendo sobre cebola e tomate. Ele tem muita expertise grande aí, experiência de muito tempo em manejo de cebola também. E, assim, agradecer a participação, as considerações, contribuições valiosíssimas de cada um de vocês. Alisson, foi um prazer conhecê-lo e volte mais vezes para os nossos encontros, assim também como Marcos Sá e Miguel, que precisou sair. E a todos os demais, vejo aqui também meus estudantes de anatomia vegetal, bem-vindos ao GISP, e voltem mais vezes, que a gente sempre aprende muito e compartilha muita coisa legal nos nossos encontros. Muito obrigada a todos mais uma vez e também a você, Eduardo, que moderou a noite de estudos de hoje. Ao seu comando, eu encerro a gravação. Obrigado, Ana. Também gostaria de agradecer a Marcos Kleber pela brilhante apresentação. Tenho certeza que todos aqui conheceram bastante, ainda mais os estresses abióticos da cultura do tomate. E também queria agradecer a todos que participaram do nosso encontro e que venham daqui a 15 dias, novamente. Já temos tema, Jonatas, para daqui a 15 dias? Só agradecer, tá, Ana? Agradecer a vocês e boa noite a todos. Ana, só uma pergunta aqui antes. Sim. Eu gostaria de ficar informado de quando fosse ter os cursos, como é que eu faço para saber? Pronto, você está se referindo aos treinamentos que vão ter na conferência? Não, esse eu vou participar, que vai sim. ter na semana de setembro, eu já coloquei na minha agenda, eu já sabia, eu vou participar. Joia. Mas esses eventos que tem online aqui, eu gostaria de participar em outras oportunidades. Toda quinzena, de 15 em 15 à noite, só se for um feriado, senão a gente sempre se encontra. Fala aí um pouquinho, Jonatas e Eduardo, sobre isso. A cada 15 dias, a gente posta no Instagram o link de acesso a essa sala e também o tema. Então, você pode seguir a gente no Instagram, ou então deixar seu contato aqui, que se tiver vaga, a gente coloca seu contato no grupo do GISP, do WhatsApp. Isso. E aceitamos sugestões de temas, viu, Alisson Moura? Então, Ana, pode encerrar a gravação. Ok, gente, muito boa noite, muito obrigada mais uma vez, e muito obrigada, Marcos Kleber. Jonatas, já temos tema para a próxima semana, né? Obrigada, Henrique Breno. Ainda não. Pronto. Aceitamos sugestões de temas. Até breve. Até em breve, Ana. Só lhe lembrando, se vocês antecederem o convite,